pessoal, começamos mais um programa Fazendo Esperança. E hoje eu estou aqui na Fazenda São Libório, nas Pedrinhas, aqui bem no Espaço do Sim, onde vocês podem ver que atrás de mim tem um lindo vitral, onde retrata a aparição de Nossa Senhora e o Santuário Nacional. Recentemente nós recebemos aqui o Igor e o Breno, que estão fazendo um filme sobre Nossa Senhora Aparecida. Nós conversamos um pouco com eles e queremos partilhar com você. Hoje, nós temos a alegria de receber em nosso estúdio produtores de um filme sobre Aparecida. Vamos conversar um pouquinho, né? Breno, já que disseram que você é o que está mais afiado, vamos lá, fala alguma coisa, como é que surgiu essa ideia de fazer um filme sobre Nossa Senhora? É até bom que a gente vê como que Nossa Senhora age nas nossas vidas. Eu e o Igor, a gente tinha um outro projeto sobre uma outra pessoa, um herói da nossa cultura, e seria o nosso primeiro filme junto. E a gente estava muito empolgado com esse tema, assim, né? Afinal das contas, não é todo dia que você encontra uma pessoa, se torna um amigo, e a gente faz uma coisa com todo o coração, né? Que é fazer um filme. É a materialização de um sonho. E durante esse processo, um outro amigo nosso, que é o Isaac, que não tem nada a ver com cinema, nunca fez um filme, ele, do nada, durante o almoço na casa da minha mãe, ele falou: por que vocês não fazem um filme sobre Aparecida? É um cara muito sanguíneo, assim, um coração muito grande, ele uma inquietação criativa imensa. Quis porque quis nos convencer que era um bom filme, comprando todos os livros, mostrando pra gente a riqueza que tinha naquele Brasil. Verdade. Quando ele fez essa proposta, eu particularmente fiquei muito inquieto. E no momento que nós estamos no Brasil, assim, num Brasil tão fragmentado, tão separado de si, né, tão desunido, rapidamente nós constatamos assim que nada mais tem esse poder de reunião, além de Nossa Senhora. Então, eu falei com o Breno, a gente tem que fazer um filme de Aparecida. Né, assim, ela vem primeiro. Eu venho dizendo que ela nos reuniu, o projeto nos reuniu para que através dela nós reuníssemos o Brasil inteiro. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Tem pouco tempo, na verdade, né? Porque quando a gente fala de cinema, desse tipo de produção, acho que foi em setembro do ano passado. Sim. Então, estamos falando de um ano. E vocês já fizeram um curtinha, né, de 15 minutos? Ainda não foi, na verdade, divulgado. Vocês não veicularam? Acho que o Breno pode até falar um pouco do curto. Quando a gente começou a falar sobre o filme de Aparecida, parece que as coisas vieram claramente na cabeça do Igor. Que ele falou: a gente precisa fazer esse filme, a gente precisa comunicar ao público a qualidade estética desse filme e também a qualidade ética desse filme. Então, para isso, a gente precisava fazer uma cena dele. E aí, né, rapidamente, a gente chegou à conclusão que a melhor cena seria a Pescaria Milagrosa. Porque a gente sabe o tamanho da devoção, né, a maior devoção no Brasil, uma das maiores do mundo. O curto ele já funciona como um filme, porque ele tem um começo, um meio e um fim. E ele também funciona como um documento histórico, porque ele serve como um registro histórico dessa aparição. A gente sabe que o longa, boa parte desse longa é ficção, mas a origem, não do longa, mas de toda a devoção, de toda essa história que é riquíssima, que tem mais de 300 anos, ela começou naquela pescaria. A gente pode assistir e aprender um pouco da nossa história, né? Sem dúvida. É muito legal. Para além do aspecto devocional, estamos falando de um filme católico, é que nós estamos fazendo uma obra de arte, que tem que funcionar como obra de arte, tem que se sustentar, tem que parar em pé. Claro, tem um aspecto devocional e tem um aspecto piedoso do filme, mas existe aqui uma força simbólica. O pano de fundo do filme, por exemplo, é a descoberta de ouro no Brasil, né, tinha sido descoberta há poucas décadas, e o rei de Portugal designou uma pessoa para tomar conta da capitania da época, que era Minas de São Paulo, que depois virou o Conde de Assumar, que era um nobre português. E então o filme se passa no início do século XVIII, com uma riqueza cultural assim desconhecida para o brasileiro. Então se falava tupi-guarani na rua, né? Engraçado, eu ouvi você falando antes, eu não sabia disso. Sim, também. Em muitos lugares era quase bilíngue. Eu achei que já fosse português. Sim, era a língua oficial, mas assim era tudo muito misturado, né? Então, quando o Conde de Assumar chega em Guaratinguetá, né, chega no Vale do Paraíba. Chega aqui. Chega numa sexta-feira e ele, como era um católico piedoso, ele fala: bom, eu não vou comer carne na sexta-feira, embora tivesse uma licença para isso, naquelas circunstâncias particulares. E aí ele ordena, ou pelo menos pede, que seja feita uma pescaria para satisfazer a comitiva, né, para alimentar a comitiva. E por isso a Pesca Milagrosa, que é essa cena que foi filmada para divulgação e captação
para a execução do longa. Mudando um pouquinho de assunto, eu achei muito interessante, antes de nós começarmos a gravar, que o Breno disse que não era católico e já se converteu. Sim. Foi tão assim forte para você, Breno, essa experiência? Eu estava vivendo um período de muita tristeza, assim, na minha vida, né? As minhas escolhas me trouxeram para um vazio existencial muito grande. E tem uma frase que é do Igor, que outro dia, assim, eu consegui analisá-la com profundidade, né? Que ele fala que quando a gente se perde na vida, é necessário às vezes a gente voltar para o ponto onde a gente se perdeu. E eu só fui entender isso poucos dias, assim. Na verdade, um dos atores do nosso filme é Juliano Casarré. É quase impossível contar essa história sem falar dele. Eu fui conhecê-lo e durante a conversa ele me falou da conversão dele e tudo mais e me disse que estava indo na missa diária, uma coisa que eu não sabia nem que existia. E eu perguntei onde era essa missa. E ele falou que era na paróquia Santo Agostinho, que foi justamente onde eu fiz a minha primeira comunhão. E eu resolvi ir no dia seguinte. Naquele mesmo dia eu conheci uma senhora, que é Dona Ivânia, virou uma grande amiga, porque o netinho dela veio falar comigo 3 vezes durante a missa. E ela disse: quando uma criança te encontra na multidão, dizem que é Jesus. E eu chorava muito, e não sabia o porquê. Naquele mesmo dia ela já me levou até o padre, eu me confessei. E eu já saí de lá, não sabia nem o poder daquele sacramento, mas eu saí leve, saí na prática, né? Como se eu tivesse tomado uma coisa e não soubesse do efeito, mas eu estava sentindo aquele efeito. E naturalmente comecei a missa todos os dias. Naquela mesma semana eu encontrei um amigo que havia feito primeira comunhão comigo, mas que morava em São Paulo. E ele ficou surpreso, feliz de ter me visto ali. Rapidamente me levou até um diretor espiritual. Quando eu cheguei nesse diretor espiritual, ele em 20 minutos falou sobre o perdão e eu percebi que realmente eu precisava aprender a perdoar. Então a terapia, todos os outros caminhos que eu estava buscando me levavam muito para o egoísmo, onde eu precisava, muitas das vezes, buscar o culpado no próximo, ou no mundo, ou no acaso. E com isso eu acabei buscando uma formação católica, né? Uma maneira de tentar me relacionar com Deus, mas eu não sabia quem era Deus. Então eu fui através do meu diretor espiritual, da missa diária, da confissão, da oração do terço, buscando uma intimidade com Deus. E aí com isso eu pude perceber rapidamente, vou até roubar uma outra frase do Igor, né? Que eu percebi que Deus queria... Vai sair leve daqui. Sem frase nenhuma. Sem frase. Não, até de um texto muito bonito que ele escreveu sobre a conversão dele, né? Que diz o seguinte: eu posso me colocar nesse lugar também. Eu percebi que Deus queria alguma coisa de mim, a medir pela qualidade das pessoas que Ele colocava ao meu redor. E ao tempo eu percebi que Ele queria alguma coisa de mim muito rápido, porque eu lembro bem, o dia que eu conheci o Igor, o Isaac, que é esse nosso amigo que não está aqui, ele é uma figura muito autêntica, assim, então ele é muito espontâneo, ele fala tudo que vem na cabeça. Então rapidamente ele me apresentou e falou: esse aqui é o Breno, tá, esse aqui é o Breno, esse aqui também. E o Breno dirigiu um negócio na Globo, ele trabalha na Globo, e saiu. E aí quando eu vi o Igor, eu vi as pessoas e eu olhei rapidamente e falei: nossa, eles são muito melhores do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Eles não vão gostar de mim. E, naturalmente virou um amigo e me ajuda ainda muito, mas principalmente no começo. Teve um dia que ele falou: Breno, se você quiser me ligar, você pode me ligar. E eu estava vendo muitos problemas pessoais, assim. E ele, talvez nem saiba disso, mas me ajudou muito. Porque eles buscam ter uma relação sincera com Deus. E quando você busca ter uma relação sincera com Deus, é muito fácil a gente se enganar, né? A gente sabe os nossos defeitos, mas a gente vai deixando para lá. Porque as pessoas, normalmente, a gente acha que todo mundo tem defeito e que todo mundo vive com eles e está tudo bem. E a gente vai deixando para lá, até um ponto que a gente se encontra num lugar de profunda tristeza e desespero, porque a gente não sabe que todas as vezes que a gente deixou isso para lá, a gente foi se afastando de Deus e se afastando da vida que a gente deveria viver. Quando eu me aproximei dessas pessoas, eu entendi isso. E rapidamente busquei fazer um plano de vida. E só através do plano de vida que eu consegui dar o primeiro passo na mudança, né? Eu disse que eu me converti, mas eu tento me converter todos os dias. Eu sei que eu passei 15 anos, e eu comecei a ver, realmente foi alguns anos depois da minha primeira comunhão que eu saí dessa escola, que era uma escola católica. Passaram os anos, meus pais se separaram, paramos de ir à missa. Então, naturalmente, a gente acha que vai dar conta de viver a vida sem Deus. E no começo parece uma boa ideia, né? Eu trabalho com cinema, eu comecei minha carreira muito jovem, eu ganhei meu primeiro prêmio com 18 anos, foi na Romênia. Então, a vaidade pega muito rápido.
A gente realmente acha que a gente vai conseguir dar conta. E eu vivi uma época na minha vida também que o mundo ainda mas as coisas eram muito sensualizadas. Então eu cresci num ambiente muito sensualizado. E eu entendo a dificuldade que eu vivia por conta disso. E sei que sem Deus é muito difícil a gente sair desse lugar. E com Ele é mais fácil, pelo menos a gente vê um caminho, assim, né? Eu frequento muito confessionário, assim. Recentemente um amigo até contestou isso, assim, a minha santidade. Realmente, eu não sou santo, mas eu entendo que eu preciso ser. E, inclusive, uma vez eu falei isso para o Isaac, um dia que eu percebi que esse filme já estava transformando a minha vida, né? Não só o filme, mas toda essa mudança. E eu falei para o Isaac, assim, eu falei, olha, Isaac, eu acho que Deus me preparou a vida inteira para eu fazer esse filme. Talvez eu tenha nascido para fazer esse filme. Eu estava emocionado, assim. E aí o Isaac, vocês vão conhecer ele um dia, ele falou rapidamente assim, deixa de ser tolo, Breno. Você nasceu para ser santo, com filme ou sem filme. E essa frase me norteia, assim, às vezes, né? Porque estamos encontrando nesse filme dificuldades sobrenaturais, assim, coisas que eu jamais encontrei em nenhum outro projeto. E isso é uma prova, né, de que realmente é um projeto sério, um projeto e de que você tinha que estar preparado de fato, né? Isso. Quer dizer, em condições adequadas para fazer um filme dessa natureza e com esse propósito. É muito mais importante para mim que todo brasileiro entenda como que foi esse milagre e a partir disso entenda que pode voltar aí ao cinema sem se preocupar. A conversa está muito boa, mas agora vamos para o intervalo. Fique ligado que a gente volta já. Encante-se com a delicadeza e a beleza desta imagem de Nossa Senhora Aparecida em porcelana. Com 10 centímetros, esta peça é uma representação da Virgem Maria, símbolo de fé, proteção e devoção para milhões de fiéis ao redor do mundo. Seja como uma adição especial à sua coleção de artigos religiosos ou como um presente significativo para alguém querido, esta imagem de Nossa Senhora Aparecida certamente tocará os corações daqueles que a contemplam. Adquirindo esse produto juntamente com o nosso diário Dia a Dia com Esperança, você ganha 15% de desconto. Voltamos com o programa Fazendo Esperança. Daqui a pouco vamos continuar a conversa com o Igor e com o Breno sobre o filme de Nossa Senhora Aparecida. Mas agora vamos acompanhar a reflexão da palavra do dia. Viver a esperança no exemplo de Maria. Eu estou aqui completando meu ano. Amanhã vou embora, né? Há 12 meses fiquei aqui. A palavra de hoje é viver a esperança no exemplo de Maria. Eu procurei nesses 12 meses viver as virtudes de Maria, que é a humildade, a serenidade, a paz, a misericórdia, procurando seguir o exemplo dela, que ela nos deixou, dar o sim a todo dia para Jesus. Uma experiência que eu vivenciei aqui na fazenda nesses últimos dias, são várias, né? Mas nesses últimos dias foi que eu fui cuidar do bispo Dom Mário, lá no Hospital Frei Galvão. Foi uma experiência muito linda. Eu pude rezar o terço com ele durante 3 dias, eu e ele. A experiência, tanto espiritual como de vida, a sabedoria que ele tem, e nas conversas que tivemos, me acrescentou muito. Lembrei muito do meu pai, que eu também cuidei dele no hospital. Isso me aproximou mais de Deus, do propósito que é seguir Jesus Cristo. Amém? Vocês estavam falando dos atores, né? Vão ser todos mais ou menos assim, espiritualizados também? Não. Tipo Casarré? Não, e é bom que não seja. Você tem que escolher os melhores profissionais em certas áreas. Sejam eles católicos, não católicos. Claro. Tem que ser pessoas profissionalmente boas e decentes. Se você quer um produto final excelente. Sim. É assim que se faz uma obra-prima, né? Uma obra-prima se faz a partir das melhores pessoas. E nesse sentido, esse é o crivo de escolha. Esse é um filme para Maria, mas conhecendo Maria, a gente sabe que ela também vai correr e vai entregar isso aqui aos pés de Cristo, nosso Senhor.
perto de uma, sei lá, França, Grécia. Nossa raiz é recente, mas são 500 anos, pô. Foi um momento muito de sentir, assim, de receber esse convite e de entender o tamanho e de juntar os desejos para a materialização da gente estar aqui. Já existem muitas produções, né, sobre Nossa Senhora, sobre a descoberta dela, o aparecimento dela. Em que vocês querem diferencial de vocês? Primeiro, assim, não é um trabalho não documentário, é uma obra ficcional, que eu acho que isso tem um impacto muito mais profundo do ponto de vista imaginativo, né, e do que a gente pretende comunicar. A gente vem dizendo que a gente tem que comunicar esse filme desde o romeiro mais simples até o crítico mais exigente. Então, de fato, a intenção é abraçar o Brasil inteiro. Né? Outro dia eu também fiz uma imagem lá que é como se fosse a gente, para falar dos pescadores que lançaram as redes naquela pesca milagrosa, é como se cada um de nós fosse um ponto nessa trama da rede. Né? A gente precisa realmente alcançar todo mundo. E ficar toda fechada. Então, eu acho que nesse sentido de construir, de fato, um épico do cinema clássico, né, que a gente pretende fazer, acho que até o Breno pode falar um pouco nesse aspecto, tecnicamente, que a gente fez o filme foi filmado em película, né, e que tivesse também esse aspecto devocional. Legal. Então a gente sabe que o que a gente fizer, se a gente conseguir atingir o nosso objetivo... Vamos conseguir. A gente está... Se Deus quiser, Deus e audácia, audácia, né? Senhora. Exatamente. A gente sabe que a responsabilidade é nossa, porque o brasileiro hoje, como o Igor estava dizendo, né, ele lê muito pouco. Então, a gente busca, através desse filme, recuperar o apetite cultural do brasileiro, para que ele possa realmente dar valor ao que ele tem, para que ele possa se interessar novamente em aprender sobre a sua cultura e a sua origem. Então, para isso, não pode ser uma coisa qualquer, sabe? Com todo respeito às outras obras que já fizeram desse tema, nenhuma delas marcou, sabe? Talvez possa ter marcado um espectador ou outro, mas não cumpriu o seu papel. Não cumpriu o seu papel. A gente entende isso e se coloca nesse lugar, assim, de ter um compromisso histórico na escolha de cada enquadramento. Então, todo cuidado é pouco. E a escolha de fazer um filme em película, a gente quer fazer algo que dure muito tempo. Com isso, faz com que não só o roteirista, o diretor, o fotógrafo, toda a equipe leve mais a sério aquilo. Pode reparar que no set de película ninguém está mexendo no celular. Só depois todo mundo quer tirar uma fotinho com a câmera. Mas faz com que a gente esteja mais preparado para o jogo. E também, uma outra coisa que é surpreendente, que quando você chega na ilha de edição, como você filmou exatamente o que você precisava, o filme já está praticamente pronto. Você não tem muito mais imagens para montar. Entendi. E isso faz uma união, principalmente eu e o Igor, que ele é o roteirista e eu sou o diretor, da gente estar no set junto, sabe? Da gente estar aprendendo a contar aquela história junto. E isso faz, claro, a gente fez o curta, que foi uma grande experiência, e agora a gente vai para o longa, que vai ser uma grande aventura. Mas a gente faz entender exatamente o que precisa estar escrito, porque aquilo sim vai ser filmado. E todo o resto não importa tanto. E falando da escassez, do valor e tudo, até lembrei que, como eu estava dizendo, o pano de fundo é a descoberta do ouro no Brasil. É um filme mesmo de aventura, com dramas humanos reais, com heroísmo, perdão, né? Falando de pessoas que tinham um tipo de força que a gente não encontra mais. E era uma época que as pessoas tinham uma devoção muito grande, assim, então de alguma forma isso traz uma esperança para esses pescadores. Com toda a dificuldade, o frio, né, a ausência de peixes, mas que tem fé. E tudo é possível para quem tem isso. Por ser um filme de época. Sim. 1700 e alguma coisa. 1717, né? A aparição. Película. Como é que está sendo a captação de recursos para isso? Esse é um ponto que, assim, se ninguém tocasse, no final tem que falar disso. Roupa, né? A gente tem a intenção e o desejo que até para manter esse conceito de reunir o Brasil inteiro em torno desse propósito, que a gente consiga fazer um financiamento coletivo, principalmente, e também empresários. Então, quer dizer, colocando cada agente o que está participando, o doador, como eu falei antes, uma trama dessa rede.
né? Então, a gente já vê alguns trabalhos fora do Brasil, sobretudo, feitos dessa maneira, né? A gente tem The Chosen, por exemplo, que... Nossa, aquele filme é sensacional. Pois é, uma qualidade boa e, se eu não me engano, agora falaram em 7 vezes, captaram 7 vezes mais que o necessário só com financiamento coletivo, quer dizer, só com a ajuda das pessoas. Eu acho que isso dá um senso de unidade, de união em torno de um propósito, né, de liberdade para nós, que a gente não estaria atrelado a nenhum tipo de investidor e nada que fizesse alguma pressão de que esse material, enfim, estamos livres como produtores de obra de arte. Então, essa é a ideia. Vamos ver, a gente está muito confiante pelo tamanho da devoção, pelo amor que as pessoas têm à Nossa Senhora, pela necessidade desse resgate cultural no Brasil. Pela necessidade que o povo está de espiritualidade. De boas histórias. De espiritualidade também, também. Mas também, porque está tudo muito vazio. Muito. Existe uma demanda reprimida. Quer dizer, as pessoas querem poder levar as famílias nos cinemas, sem susto, né? Verem bons filmes com bons valores, bons propósitos, sem aquele monte de outras intenções que não seja propriamente obra de arte. Então, eu acho que as pessoas vão se sensibilizar e falar, bom, estão produzindo um trabalho de alto nível, com grandes atores, feito com, né, o máximo rigor histórico, técnico, artístico, eu quero ver isso no cinema. Então, eu vou contribuir. E a ideia é que, assim, se uma pessoa é mais simples, que ela possa contribuir com qualquer valor, ou muito pouco. A gente ainda não definiu isso muito bem. As 2 moedinhas da mulher lá. lá. Exato, da viúva, né? É. E, ao mesmo tempo, se o sujeito é um empresário, devoto ou não, mas que veja valor nesse trabalho, mas que seja uma pessoa com muitos recursos, bom, não faz sentido ele dar R$2, né? Então, que ele contribua com alguma coisa adequada à sua posição e a importância que o projeto tem. Então, nesse sentido, é mesmo um trabalho de reunião nacional, em muitos níveis, inclusive na captação. Aqui só no santuário aqui de Aparecida, segundo eu soube, esse número varia entre 12 e 15 milhões de visitantes por ano. Sim. Então, agora é a melhor época. Melhor época, né? Imagina se essa pessoa, de repente, não vai contribuir com um valor, às vezes, módico, mas que é muito importante para a feitura desse filme. De grão em grão. De grão em grão. E que ela possa filme. dizer, no final, bom, esse filme sobre a Nossa Senhora, esse filme sobre a história do Brasil, sobre a nossa cultura, sobre tudo que nós temos de mais próprio e profundo, eu botei a minha pedra ali naquela catedral. Também é meu, né? Também é meu. Então, essa sempre foi a nossa ideia. E continua sendo, e eu acho que ela vai ser muito exitosa por isso. A gente está organizando agora para o lançamento do curta. O lançamento do curta 12 de outubro. E a campanha... Dia 12 de outubro. Super em cima. Não podia ter uma data melhor. Não. E com o lançamento do curta, a gente vai começar essa campanha de financiamento coletivo. A minha avó, que é devotíssima de Nossa Senhora Aparecida, Deve muito feliz. Dobrou muitos os joelhos durante muitos anos, pedindo, né, alguma coisa para mim. E realmente veio isso como um grande presente de Deus. Então, como o Igor disse, se as pessoas puderem contribuir financeiramente, seja com R$1, 50 centavos, seja com o que for, ou aquele que não possa, se puder rezar pelo menos uma Ave Maria, já nos ajuda muito mesmo, realmente. E agora, 300 e poucos anos depois, né, estamos aqui, um rapaz recém-convertido, eu também nem sempre fui católico, quer dizer, fui batizado, mas escapei por algum tempo. Estamos aqui fazendo porque, bom, eu não sei bem porquê, mas ela escolheu assim. Então a gente tem que recontar essa história. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Como vocês viram, nós temos um projeto lindo sobre Nossa Senhora. Agora aqui no final nós temos 1 minuto de trailer para vocês assistirem. E quem quiser e puder colaborar com essa obra maravilhosa de história, de Nossa Senhora, de emoção, de verdade, pode clicar no QR Code e fazer a sua colaboração. Pode ser de R$2 ou valor que vocês quiserem, 10 mil, 20 mil, quanto chegar vai ajudar muito, porque eles não têm recursos ainda. Assim e assim. Ana, não há peixe. Confia. Confia.
fora, Nossa Senhora de Aparecida. Chegamos ao fim de mais um programa Fazendo Esperança. Eu quero agradecer a participação do Igor e do Breno, que partilharam suas experiências. Mas eu quero convidar você a ser um embaixador e uma embaixadora da esperança. Uma pessoa comprometida a nos ajudar a tirar cada vez mais pessoas das drogas. E eu conto com você. Até o próximo programa. A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.